O Equilíbrio do Universo, com Devas de Suede. A apresentação, André Dias. Entrevista, A Máquina do Tempo. Estou aqui novamente com Devas de Suede, criador da Polissofia, onde faz a fusão entre as duas formas de pensar, de entender o funcionamento das coisas, a forma religiosa e a científica. Mistura também espiritualidade com ufologia. Nosso assunto hoje é a viagem no tempo e espaço. Devas de Suede, você escreveu o livro Probabilidade, o Tempo da Isenta Certeza de 2020, que fala sobre as possíveis viagens no tempo. Então nos diga, o tempo existe? Existem algumas pessoas teorizando, dizendo que o tempo está longe de existir. Acho que nessa pergunta tem que ser considerado duas coisas, os dois tipos de tempos. Além do que, o que se percebe é o tempo que percorre a imagem refletida nos objetos e o tempo percorrido pelos sons emitidos pelos objetos, de acordo com o ponto de observação. Espaço e tempo são a mesma coisa? Pelo que penso, são coisas distintas. Bom, a própria ciência confirma que o tempo existe, pois se por ela sabe-se que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, então ela leva um segundo para percorrer todo esse espaço. Outro sim, entre sua pergunta e essa minha resposta introdutiva, passou-se um curto período de tempo, mas costuma-se misturar o tempo corrente, o tempo cronológico, onde pode-se perceber o passado, o presente e se prever o futuro, com o tempo-espaço. E agora posso prever o futuro, pois há uma probabilidade futura, que é praticamente com 100% de acerto, de que você vai me fazer mais uma pergunta, certo? Bom, poderia acontecer algo antes que me deixasse fora de lhe fazer uma pergunta, mas como estamos no início desse programa, essa resposta é a mais correta. E como você separa e explica o tempo corrente, o tempo cronológico e o espaço-tempo? O tempo e o espaço são temas muito complexos, mas que hoje todos entenderão, pois vou dividir os assuntos que fazem parte desses temas, para que se possa entender o que se tem misturado como uma coisa só. Primeiro, o tempo corrente. O tempo corrente são apenas duas percepções feitas por um observador dos acontecimentos, que tais efeitos visuais e sonoros percorrem o espaço e que faz o observador ver as imagens e ouvir os sons emitidos pelos objetos que viajam nas partículas contidas no ar em suas velocidades específicas. Esse é um ponto. Segundo, o tempo cronológico é aquele que o observador pode perceber que, enquanto pensa, estando no tempo presente, nos acontecimentos que ficaram para trás, ou seja, no passado, pode prever que outros ainda hão de acontecer, futuro, como eu fiz agora há pouco. Terceiro, espaço-tempo. É o espaço percorrido pelas imagens e sons emitidos pelos objetos que viajam nas partículas contidas no ar em suas velocidades específicas. Então veja que as pessoas costumam misturar o tempo corrente, que se pode ver e ouvir de algo que aconteceu, no tempo cronológico, que corresponde ao que já se vivenciou, com o momento presente e com as probabilidades do futuro, e misturar com as imagens e sons que se podem perceber pelos sentidos,
que são coisas totalmente distintas, e ainda uni-las ao espaço, que tais imagens e sons percorrem em certo tempo. Por isso mistura-se espaço com tempo. Mas cientistas e pesquisadores amadores fizeram cálculos matemáticos bem elaborados, experimentos para chegarem a esse resultado. Como você prova a sua tese? O que eles possuem são cálculos exatos e teorias possíveis, mas tendo por base imagens e sons. As imagens e os sons só podem provar que algo aconteceu, mas é apenas um registro do ocorrido, longe de ser o ocorrido. É como uma onda feita por um meteorito caído no mar, que pela onda se pode até saber o ponto de sua queda, mas a onda é apenas o registro de sua queda. Vamos filosofar, ou polifilosofar. Há 2 pontos a serem considerados. Primeiro ponto: se entendemos que o tempo é algo que se possa ir para frente e para trás, como um vídeo, então ele já está escrito. E o que todos fazem é apenas atuar como marionetes, e assim se entenderá que o tempo é um tempo determinista, que nesse caso está se provando a existência de um Deus, só que um Deus ditador, que existe um ser que determinou como tudo vai ocorrer, como se já estivesse escrito um roteiro de como tudo vai acontecer na vida de todos os átomos, de todo micróbio, de todo inseto, de todo animal, de todo ser humano, de todos os astros em todo o universo, desde seu surgimento até o fim de tudo. Então existiria um Deus que já sabe e escolheu quem vai para o céu e quem vai para o lago de fogo, deixando de importar todo o esforço que alguém fez para ter tal herança, e que o escolhido ou o predestinado vai pisar em muitos até o final de sua vida, e no momento de sua partida, digamos aos 120 anos bem vividos, vai pedir perdão e ir para o céu. Segundo ponto: se entendemos que o tempo e o espaço são o mesmo, que só pode ter como comprovação, tendo por base as imagens e sons que viajam em suas velocidades, então poder-se-á viajar no tempo e alterar o passado. Mas deixo apenas uma lembrança para isso: o paradoxo do avô. Com isso acabo com o tempo e espaço, pois além desse paradoxo, se alguém voltasse ao passado e fizesse uma alteração mínima, a própria pessoa poderia deixar de nascer ou nascer em outra família, tendo outras ideias. Seria um efeito dominó, deixando de lado a ideia de voltar ao passado. Então, como ele alterou esse futuro, como pensaria, depois que voltasse, como pensaria de ter a ideia de voltar ao passado? Aí vem aquele esperto e diz: mas ele poderia voltar e, quando alterasse o passado, as leis do universo criariam um universo paralelo para as novas coisas acontecerem. E ao voltar, as coisas estariam do mesmo jeito, certo? Então confirmaria o que eu disse no livro que escrevi. Nesse livro de 2020, Probabilidade, o Tempo da Isenta Certeza, onde você aborda o tempo e o espaço, você dá um exemplo de tempo. Você teria como dar outro? Bom, para entendermos melhor sobre o assunto, digo que a luz viaja numa velocidade de 300 mil km por segundo e o som viaja numa velocidade de 340 metros por segundo, quer dizer, bem abaixo da velocidade da luz. Tendo por base essas duas velocidades que se pode perceber e percorrer, o percorrer da luz e do som, vamos fazer um experimento para que possamos entender sobre o tempo e o espaço.
A luz ou as imagens e os sons emitidas pelos objetos estão constantemente viajando, cada um em sua velocidade, e, consequentemente, sendo as imagens e os sons gravadas no universo, ou as moléculas estão conduzindo as imagens refletidas pela luz nos objetos e os sons emitidos pelos objetos em todas as direções. Na realidade, eu acabei de dar a resposta nessa explicação, mas vou esmiuçar para melhor se entender. Vamos fazer um experimento. E 8 ferramentas serão utilizadas para nosso experimento. 1. Um viajante temporal fictício. 2. Um trem que desliza em cima de uma propulsão magnética totalmente silencioso. 3. Um projetor laser. 4. Uma tela. 5. Uma caixa de som. 6. Um trilho gigantesco com linha reta na Terra. 7. Uma nave espacial. 8. Um satélite fora de órbita da Terra. Primeiro, a caixa de som e o projetor serão colocados ao lado da linha do trem em seu ponto inicial, apontando para a tela que ficará grudada na lateral do trem, tendo sua face a 45 graus, voltada para uma janela do trem, que o viajante temporal fictício ficará com o seu rosto voltado para a tela, que refletirá tanto a imagem quanto o som. Feito isso, experiência 1. Com o trem parado e o videoclipe já rodando, a música, o viajante temporal fictício verá e ouvirá o clipe rodando em sua velocidade normal. Experiência 2. Com o trem na velocidade de 612 km por hora, que corresponde a 170 metros por segundo, que é a metade da velocidade do som, a imagem rodará praticamente na mesma velocidade, mas o som ficará com um atraso constante, que inicialmente será de 50%, mas o atraso ficará cada vez maior de acordo com a distância percorrida. Experiência 3. Com o trem na velocidade de 1.224 km por hora, que corresponde a 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, a imagem rodará praticamente na mesma velocidade, mas o som deixará de ser ouvido, pois o trem está na mesma velocidade do som, que viaja a 340 metros por segundo, emitido pela caixa de som. Experiência 4. Com o trem na velocidade de 2.448 km por hora, que corresponde a 2 vezes a velocidade do som, a imagem rodará praticamente na mesma velocidade, mas o som, que se iniciou alguns minutos antes do trem sair, rodará para trás, até chegar ao início da música, ou enquanto o trem estiver andando. Bom, com respeito à luz, esse experimento tem que ser feito no espaço, por causa do pouco espaço na Terra para realizá-lo, pois a velocidade da luz percorre 300.000 quilômetros em apenas 1 segundo. Nesse caso, é só alterar as velocidades do som para a da luz e se terá o mesmo efeito. Sobre a viagem no espaço para o passado, é possível? Como? Costuma-se pensar numa resposta em que o viajante temporal viaje numa máquina ou em um portal de tempo que o leve ao passado, mas nesse livro de 2020, Probabilidade, o tempo da isenta certeza, digo que é possível viajar ao passado, sendo que o passado foi escrito nas mentes dos que estiveram lá. Esses seres, principalmente os inteligentes, são os HDs do universo, pois guardam aquilo que experienciaram nele, nos corpos e nos ambientes que passaram.
No entanto, o passado é apenas uma memória dentro dos seres que, quando alguém viaja até o passado, lá encontrará uma história já escrita, já finalizada, onde os fatos correrão como aconteceu, pelo ponto de vista do observador. Mas se houver uma interação com alguma pessoa, o observador entrou no teatro daquele tempo e as coisas acontecerão de forma distinta, pois ele agora é parte dos acontecimentos. Gerará um novo caminho, com os acontecimentos distintos do ocorrido na época. Talvez seja por isso que estejam dizendo que o tempo é fora da existência. No caso de uma viagem temporal por hipnose, os fatos ocorrerão normalmente, mesmo com uma interrupção, mas, mesmo assim, pode-se alterar os acontecimentos na memória do hipnotizado, pois o percurso e os acontecimentos foram distintos do ocorrido anteriormente. E a viagem ao futuro é possível? O futuro são apenas probabilidades. São como sinopses possíveis de um evento ocorrer no teatro da vida de um sujeito. Se um viajante entrar numa máquina que o leve ao futuro de um sujeito, ou se for no astral, hipnose ou por qualquer outro meio, só haverá um evento possível de ocorrer com aquele sujeito. Algumas mais prováveis, como essa que disse anteriormente, que o acerto seria de praticamente 100%. Mas quando o viajante entrar naquele ponto futuro, que verá certo evento ocorrer com o tal sujeito, ele percorreu um caminho até chegar lá. Um caminho onde previu discorrer certos atos de livre-arbítrio do elenco envolvido no decorrer daquele caminho. Mas como é de acordo com as possibilidades do sujeito agir de forma que o viajante previu, será segundo a decisão do sujeito em cada momento. As possibilidades são muitas de que ele tome outro rumo por causa das eventualidades, pois naquele momento alguém do elenco pode enviar-lhe uma mensagem importante, ele pode sentir algo numa parte do corpo, poderá pisar em um espinho, chutar uma pedra, ser atropelado, correr de um cachorro e etc. Coisa que pode ocorrer pelos milhares de livres arbítrios de todo o elenco envolvido no decorrer daquele caminho, por todos aqueles do elenco que com ele cruzar, até tal evento ocorrer, em tal ponto do futuro. O futuro e o passado são iguais? O futuro é semelhante ao passado. O passado está apenas guardado na mente de alguém, e o futuro da mesma forma, sendo que o passado segue o que está já escrito no universo, que, é claro, também pode ter vários caminhos de probabilidades caso entrarem nele. O futuro está fora da existência, pois ele ainda está para acontecer, está para ser escrito. Ele pode até estar na mente de uma pessoa, mas é apenas cálculos que a pessoa, por seu ponto de vista, de acordo com as ferramentas que possui, que são as memórias e as ideias que tem sobre o que pode acontecer, comparando com o agir do passado de cada um do elenco, que poderá estar envolvido em tal evento, o viajante temporal pode ir ao futuro, mas aquele futuro é apenas uma das várias probabilidades que podem ocorrer com certa porcentagem de acerto. No seu livro você diz que o presente é fora da existência. Explique sobre isso. Comparo a um DVD, onde se gravava os filmes antigamente. Havia um DVD que era possível gravar um filme e depois gravar novamente por cima daquele filme. Mas existe um DVD que só se pode gravar uma vez. O passado é como esse DVD, como esse último DVD, pois depois de gravado, de forma alguma se pode alterá-lo. O que se pode fazer é assisti-lo em um trecho do passado, mas se alguém entrar no elenco daquele filme, ele alterará todo o futuro. Ou seja, vai criar um ambiente paralelo, que chamam de universo paralelo, onde as experiências serão reais para o viajante temporal.
E no tempo real, as pessoas envolvidas lembrarão dessas experiências como se fosse um sonho, ou misturarão com os eventos passados. É possível criar uma máquina do tempo e viajar ao passado e também ao futuro? É possível viajar ao passado e ao futuro no astral e por hipnose. Como as memórias estão dentro do ser humano, só se essa tal máquina pudesse visualizar na mente de alguém o passado dentro da mente de outra pessoa, como também a probabilidade futura. O problema de se criar uma máquina que entre ou que seja um portal que permita o viajante entrar e sair em outro tempo é que para isso a máquina teria que encurvar o espaço-tempo e para isso teria que atingir uma velocidade acima da velocidade da luz para que possa retornar a um tempo passado. O problema está em um objeto atingir a velocidade da luz estando parado. O passado já existiu e o futuro ainda vai existir, estando os dois fora da existência. Como se pode ir a um local de forma física se esses locais estão fora da existência? Mas o que falam é que uma imagem de uma estrela que está a 3,5 anos-luz de distância, se pudéssemos ver a ação de seres vivendo lá, seria algo que ocorreu naquele planeta há 3 anos e meio. E se uma pessoa numa nave espacial viajar na velocidade da luz, chegaria lá no mesmo instante, ou seja, há 3 anos e meio atrás. Isso seria uma viagem ao passado? Explico esse fenômeno nesse livro. De forma alguma isso seria possível, mesmo que a espaçonave viajasse nessa velocidade, pois pela distância que se está do ponto emissor da luz, a imagem é vista há 3 anos e meio atrás. Se viajar nessa velocidade, a imagem vista continuará a mesma no percurso. Mas quando a espaçonave começar a diminuir, a imagem vista diminuirá sua velocidade. E ao parar perto do planeta, o tempo já estará no tempo normal. Isso explico com exemplos nesse livro que todos podem fazer e comprovará que isso está fora da realidade. Então, está longe de ser possível viajar com o corpo ao passado e ao futuro? Bom, acredito que existe uma forma de se fazer isso ser possível, mas as duas serão apenas deslocamentos às probabilidades, pois se for em corpo ao passado, as pessoas verão o viajante e ele passou a ser parte do elenco, e isso alterará o que pretendia fazer ou saber, pois será criado automaticamente um ambiente paralelo para ele experienciar. Mesmo fora do espectro visível, ele causará uma pequena discrepância no passado com respeito à viagem ao futuro. Como ele ainda vai existir, como podem ir a um lugar que ainda está fora da existência? Os futuros estão nas mentes das pessoas e que podem ocorrer apenas probabilidades futuras. Uma vez vi um espiritualista dizer ter viajado ao tempo de Jesus e ter visto a crucificação. Seria isso verdade? Ou seria isso possível? Verdade foi para ele, pois sua experiência foi real em sua mente. Se um ser o transportou para que ele tivesse essa experiência, pode ter levado através de uma realidade virtual produzida por um aparelho que buscou nos registros acásticos tais acontecimentos e ele sentiu ser real, pois como diz Morfeu no filme Matrix de 1999, o que é real? É aquilo que pode ser percebido pelo cérebro? Então, o real são apenas sinais elétricos que o cérebro transforma em imagens e sons. E um portal do tempo que chamam Stargate, é possível fazer um? Stargate, da mesma forma acredito que sim, mas acredito que seja apenas para viagens pelo espaço.
mas viagens pelo tempo cronológico é mais complexa sua construção. Só nas condições ditas anteriormente. O que falam espaço-tempo é uma expressão que define apenas um espaço percorrido por algo em determinado tempo. Mas tecnicamente ou matematicamente pode ser calculado um valor que vai além da velocidade da luz. No entanto, se uma nave voasse na velocidade da luz, ela poderia ultrapassar esse tempo, e os viajantes do tempo perceberiam que o tempo iria retroceder. Mas quando a nave diminuísse sua velocidade, eles perceberiam que o tempo começou a diminuir sua velocidade de retroceder. E ao parar a nave, o tempo retornaria ao normal, como teorizei no experimento do livro de 2020, Probabilidade, o tempo da isenta certeza. Porque o que eles viram foram apenas o registro das imagens do passado sendo alteradas por causa da velocidade da espaçonave. Fala-se sobre a possibilidade de se estar em um buraco, de se entrar em um buraco negro ou em um buraco de minhoca e se sairia do outro lado em um outro ponto do universo ou até no passado. Segundo o seu entendimento, essas teorias procedem? Por um buraco de minhoca, acredito ser possível chegar a um outro ponto do universo. Mas no passado, como já disse, fora de questão. Por um buraco negro, de forma alguma, pois ele concentra seu vórtice em um minúsculo ponto central, que, ao sugar a matéria à sua volta, esmaga tudo no seu centro, então passagem alguma possui. Embora você já tenha explicado em seu entendimento sobre universos paralelos e mundos paralelos, alguns entendem que são sinônimos de multiverso. Em seu entendimento, o que são eles? Bom, sobre nomes, títulos que colocam em certas coisas, deixa de haver uma concordância entre os entendimentos do como seja um ou outro. Cada um dá a sua interpretação, de acordo com o que lhe foi passado. E eu respeito. Em meu entendimento, universos paralelos e mundos paralelos são locais que surgem quando um viajante temporal entra em um tempo do passado ou do futuro e interfere nele, fazendo surgir um ambiente paralelo ao real para que ele também entre no jogo, no enredo e experiencie. Em relação ao multiverso, também há várias interpretações. No meu caso, vejo o multiverso como o todo, ou seja, todo o ambiente manifestativo criado por uma divindade criadora, que chamam também de universo. No meu entender de multiverso, ele tem 2 hemisférios. Cada hemisfério possui 9 divisões, que chamo de dimensões. Na última possuem esferas, que tem o chamado de subversos, que são o que se conhece como universo, pois são físicos naquilo que a ciência interpreta como físico. Em uma esfera dessas está a conhecida terceira dimensão, onde está a Terra. Para terminar essa entrevista, você tem alguma informação sobre o futuro da Terra? Existem muitos futuros possíveis, pois as coisas podem ser alteradas por causa do livre-arbítrio de cada um, tendo sempre uma mais provável, mas poderá ser alterada, atrasada ou adiantada se a maior parte do elenco envolvido se propor a mudá-la. É certo de que em muito breve haverá uma nova ordem que já começou e está em transição. Haverá um líder mundial, que sempre houve, desde que o humano foi criado, mas que será oficializado para o povo. Essa transição já começou, desde que foi criado a ONU e os 7 órgãos internacionais associados. Contudo, existem certas faltas de concordância entre os países. Existem os 2 lados da situação, que muitos conhecem como o bem e o inverso ao bem.
São, na realidade, muitos com ideias de direita, o centro-direita, o centro-esquerda e a esquerda. Mas, no geral, eles se dividem, se apoiam em dois grupos principais. No entanto, vejo essa separação como as matérias de polaridades positivas e inversas do universo se atritando e um dia chegarão ao equilíbrio. Esses grupos estão se alternando em liderar os países, mas as energias da Terra e de seus integrantes estão saindo da polaridade positiva, que tem como seu maior propagador a fé ou a crença da religião, e se convergindo à polaridade inversa, que tem como seu maior propagador a lógica ou a razão da ciência. Pois o povo, em sua maioria, está ficando cada vez mais inteligente. Pois, com o avanço tecnológico, o acesso facilitado do povão ao computador pessoal, do smartphone, com a chegada da internet, as pessoas têm usado muito sua mente, aumentando para a frequência lógica, alternando as frequências da Terra. Contudo, como sempre digo, tudo tem seu lado bom e seu lado considerado inverso, pois tudo o que se utiliza da matéria há uma cobrança, há uma reparação a ser feita, pois todos os seres têm as mesmas oportunidades de avançar. Desse modo, todos se equiparam, se igualam às frequências, todos avançam, inclusive esses que estão sendo utilizados, que são os seres em estágio inferior. Com isso está ocorrendo das pessoas inversas as ideias desse novo sistema estarem sendo retiradas da Terra, porque eles mesmos já estão se sentindo fora, então eles emitem uma energia, uma frequência distinta do que possui a Terra. Algumas já saíram pelo arrebatamento, que eu interpreto como as abduções que foram, que nós temos conhecimento de poucas, mas foram milhões de abduções, e poucos são hoje em dia. Essas abduções são poucas hoje em dia. Já outros saem por problemas de saúde, acidentes e por estarem predispostas a serem tiradas da vida por suspeitos ou por problemas de ordem sentimentais, efetuados por familiares, pelos conhecidos, entre outros, que são seus cobradores de outras vidas. Isso pode parecer obra de Deus, mas são as energias da Terra retirando aqueles que estão fora de sua sintonia, que alguns espíritos retornam aqui, mas outros estão sendo conduzidos a outros orbes, estão renascendo em outros orbes do sistema solar, com humanos, para que possam continuar sua evolução. Eu sou Deva Gessuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.